Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. É o tema da lição que nós vamos estudar hoje. Estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo e na lição de hoje especificamente acerca dos dons espirituais. A nossa lição, a lição de número 4, ela tem como objetivo geral apresentar a atualidade dos dons espirituais e como objetivos específicos apontar a necessidade dos dons espirituais hoje, situar a função dos dons espirituais e reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. O texto bíblico onde está baseado a lição é 1 aos Coríntios 12, 1 a 11. O professor deve atentar bem para esse texto, ler esse texto, estudar esse texto bíblico onde está contido a doutrina acerca dos dons espirituais. Desse texto, 1 Coríntios 12, versículo 1 até o 11, o apóstolo Paulo, ele exorta primeiramente a não ser ignorante acerca dos dons espirituais, no versículo 1. Ele também fala da diversidade dos dons, especialmente no versículo 4, diversidade de dons e de ministérios e também de operações, embora ele mostre que é Deus que opera tudo em todos, então o Deus é um só, mas a diversidade de manifestações e de operações são várias, né? Ou as operações e as manifestações são várias. Logo em seguida, ele fala também que a manifestação do Espírito Santo é dado para o que for útil, aqui entra o propósito dos dons. Depois, no versículo 8 e 9, ele enumera os dons, e no versículo 11, ele fala sobre a soberania do Espírito Santo na distribuição dos dons. Esses são textos a considerar, um texto a considerar. Bem, a nossa confissão de fé assembleiana, a confissão de fé das Assembleias de Deus, ela tem um capítulo específico que trata sobre os dons espirituais. O capítulo de número 20 trata sobre os dons do Espírito. A nossa confissão de fé assembleiana, ela diz: cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes na vida da Igreja. O batismo no Espírito Santo é um dom, Atos 2:38, e é para todos os crentes, mas os dons do Espírito Santo, ou espirituais na linguagem paulina, 1 Coríntios 12:1, são restritos. E aí vem, logo em seguida, uma definição de dons. Esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da Igreja. 1 Coríntios 12:7. São recursos sobrenaturais do Espírito Santo, operado por meio dos seres humanos, os crentes em Jesus, enquanto a Igreja estiver na terra, pois no céu não precisaremos mais deles. É por meio da Igreja que o Espírito Santo manifesta ao mundo o poder de Deus, usando os dons espirituais. Isso é o que diz então a nossa declaração de fé. O comentário da nossa lição, ele fala na primeira parte sobre a necessidade dos dons espirituais. Ele comenta acerca da necessidade de conhecer os dons. Então este assunto é muito relevante. É importante que os crentes eles conheçam os dons, né? Os dons espirituais. O conhecimento é fundamental da doutrina bíblica, especialmente para nós pentecostais. Muitas vezes nós pentecostais nós desconhecemos às vezes a doutrina acerca dos dons, né? Exercemos, mas às vezes sem um conhecimento sistemático. Então é muito importante esse momento para que os alunos, especialmente os pentecostais, possam conhecer a exortação de Paulo para que não sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. A ignorância acerca dos dons espirituais, ela pode trazer então muito prejuízo à obra de Deus. Bem, à guisa então de introdução, nós vamos considerar alguns elementos importantes, introdutórios, acerca do o estudo acerca dos dons espirituais, né? Primeiramente, nós devemos atentar no estudo acerca dos dons espirituais que as manifestações dos dons elas são dadas de acordo com a vontade do Espírito. 1 Coríntios 12:11. Ao surgir a necessidade, também conforme um anelo no crente na busca dos dons. 1 Coríntios 12:31. Então, esses três pontos estão relacionados às manifestações do Espírito. Primeiro é conforme a vontade do Espírito.
1 Coríntios 12, 11. Ele é soberano. Segundo, está relacionado à necessidade da igreja. E terceiro, está relacionado ao anelo do crente na busca dos dons. 1 Coríntios 12, 31 e 1 Coríntios 14, 1. Paulo exorta os crentes a não serem ignorantes e a buscar os dons. Em segundo lugar, certos dons podem operar num crente de modo regular, e um crente pode receber mais de um dom para atendimento de necessidades específicas. Então, um cristão, ele pode receber mais de um dom. 1 Coríntios 12, 31, 1 Coríntios 14, 1. Em terceiro lugar, é antibíblico e insensato se pensar que quem tem um dom de operação exteriorizada, ou seja, mais visível, é mais espiritual do que quem tem dons de operação mais interiorizada, isto é, menos visível. Então, isso é um engano, isso é um erro. Uma operação, por ser mais visível, não quer dizer que a pessoa que possui este dom seja mais espiritual do que aquele que tem a manifestação de um dom que não seja tão exteriorizado, seja mais interiorizado, ou seja menos visível. Então, isso não está relacionado à espiritualidade. Em quarto lugar, é bom nós atentarmos que Satanás pode imitar a manifestação dos dons do Espírito, ou, inclusive, falsos crentes disfarçados como servos de Cristo podem fazer o mesmo. Mateus 7, 21 a 23, Mateus 24, 11 e 24, 2 Coríntios 11, 13 a 15, 2 Tessalonicenses 2, 8 a 10. O apóstolo diz em 2 Coríntios 11, 13 a 15 que Satanás se transfigura em anjo de luz. Em Mateus 7, 21 a 23, Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer: mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome não fizemos maravilhas? E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, à guisa de introdução, nós devemos considerar então esses 4 pontos, esses 4 elementos. Bem, vamos observar agora, antes de nós alistarmos os dons, a natureza geral dos dons. Nós fazemos então uma distinção entre os dons espirituais e o dom do Espírito, conforme Atos 2,38. O dom do Espírito é o batismo no Espírito Santo, que já estudamos na lição anterior. Os dons do Espírito são capacitações sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo para a igreja agir, operar, se manifestar no mundo de maneira eficaz, eficiente e poderosa. Isso são os dons, então, espirituais. Para efeito didático, costuma-se dividir os dons em 3 classes, em 3 grupos. Primeiro são os dons que são concedidos à igreja, para a igreja saber sobrenaturalmente. Poderíamos dizer que esses dons eles funcionam como a mente da igreja. São eles a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o dom de discernimento. Em segundo lugar, existem os dons que são concedidos à igreja para a igreja agir sobrenaturalmente. Esses dons estão relacionados, ou poderíamos usar uma figura, são as mãos da igreja. São o dom da fé, o dom de milagres e o dom de curas. Em terceiro lugar, existem os dons que estão relacionados à igreja falar sobrenaturalmente, que capacitam a igreja para falar sobrenaturalmente. Funcionam então como a boca da igreja: profecia, línguas e interpretação. Então, dons que funcionam como a mente da igreja, dons que funcionam como as mãos da igreja e dons que funcionam como a boca da igreja. É a igreja pensando, a igreja agindo, a igreja falando de forma sobrenatural. Os dons, então, não são ornamentos que são dados à igreja, são ferramentas para a igreja atuar neste mundo de forma sobrenatural. Bem, vamos observar agora sobre os dons de maneira individual, né? Vamos estudar então dons por dons, conforme aparece na Bíblia, no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 8 até o versículo 10. Bem, primeiramente nós temos o dom chamado da palavra da sabedoria. É bom lembrar que todos esses dons estão no campo do espiritual, não está no campo do comum. Palavra da sabedoria trata-se de uma mensagem vocal sábia, enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Então, o dom da palavra da sabedoria é a capacitação dada por Deus através do Espírito Santo, através do qual
o crente, então, ao se defrontar com uma situação, com um problema específico ou com uma aplicação relacionada às Escrituras, ele então tem a sabedoria vinda de Deus que se manifesta naquele momento. É bom lembrar que aqui não está a sabedoria no campo comum, né, para o viver diário. Uma pessoa que estuda de forma diligente, uma pessoa que medita nas coisas de Deus e na sua palavra e também utiliza a prática da oração, logicamente essa pessoa tem sabedoria. No entanto, esse dom aqui de Coríntios, ele está relacionado não a essa sabedoria comum, ele está relacionado à sabedoria, então, no campo sobrenatural. A palavra, então, da sabedoria. Essa palavra, inclusive, pode se manifestar no estudo, na pregação da palavra, na exposição da palavra. Então, normalmente, quem tem o dom de ensino, ele tem também o dom da palavra da sabedoria. É aquela pessoa que tem a capacitação dada por Deus, pelo Espírito Santo. Às vezes ele está ensinando, está pregando, está expondo as Escrituras, e ele o faz de uma forma que se torne clara, vívida em nossa mente e também em nosso coração. Parece que naquele momento os nossos olhos são desvendados. Isto é a palavra da sabedoria. Isso pode acontecer também não só no ensino, como também em um aconselhamento. A pessoa está aconselhando uma pessoa e de repente ela dá uma palavra certeira, que vai resolver aquela questão. É o dom da palavra da sabedoria. Ainda no versículo 8 nós temos o dom da palavra do conhecimento, ou palavra da ciência. É uma mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, circunstâncias ou de verdades bíblicas. Normalmente as pessoas chamam, na linguagem popular, esse dom de revelação. No meio, às vezes, pentecostal, ele é popularmente conhecido como dom de revelação. Na linguagem bíblica, é palavra do conhecimento ou palavra da ciência. Então, é uma mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo, quando o cristão, mediante esta ação do Espírito Santo, ele revela alguma coisa, algum fato a respeito de uma pessoa, de uma circunstância, que ele não contou para ninguém, que ele não revelou para ninguém, e que o Espírito Santo revela naquele momento. É a palavra, então, do conhecimento. A palavra, então, do conhecimento está relacionado, então, exatamente a esta revelação, né? Bem, depois, logo em seguida, nós temos então o chamado dom da fé. 1 Coríntios 12, o versículo 9. O dom da fé está relacionado, é bom lembrar, que na Bíblia aparece a palavra fé em vários momentos. Nós temos a fé natural, Tiago, a Bíblia fala sobre isso, a fé comum, até os demônios creem que estremecem. Existe a fé para a salvação, que é aquela fé de Efésios. Existe a fé como fruto do Espírito, que é aquela de Gálatas, que está relacionado muito à fidelidade. E existe a fé como dom, que é essa de 1 Coríntios 12, 9. Essa fé de 1 Coríntios 12, 9 é o dom da fé. É a fé no estágio mais avançado. É a capacidade dada ao crente pelo Espírito Santo para ele crer em Deus, para a realização de coisas extraordinárias, né, e milagrosas. Isso é, então, o dom da fé. Normalmente, o dom da fé está relacionado também ao dom de operação de maravilhas. Este é, então, o dom da fé. É uma fé, então, especial. Logo em seguida, em 1 Coríntios 12, 9, nós temos os dons de curar. Os dons de curar é a capacitação dada pelo Espírito Santo para o cristão realizar, né, através deste dom, a cura, a restauração da saúde física por meios sobrenaturais, por meios divinos. Você pode observar que na lista dos dons de Coríntios 12 é a única que aparece no plural, dons. Então, provavelmente pode estar relacionado a mais de um dom. Provavelmente pode estar relacionado a diferentes dons relacionados a diversas enfermidades. Existem as doenças, por exemplo, psicossomáticas, existem as doenças físicas, existem vários tipos de enfermidades. Pode ser, então, que este dom esteja relacionado exatamente isto, né? Esteja relacionado aos diferentes tipos ou grupos de enfermidades. Bem, logo em seguida nós temos 1 Coríntios 12, 10, o dom de operação de milagres. Trata-se, então, de atos sobrenaturais de poder que intervêm nas leis da natureza.
É o chamado, então, dons de milagres, são as obras de poder, né? Nós vemos isso aconteceu muito na igreja primitiva. Logo em seguida, nós temos o dom de profecia, 1 Coríntios 12, versículo 10. O dom de profecia é a capacidade então dada pelo Espírito Santo para o crente pronunciar uma palavra ou uma mensagem profética. Aqui é bom lembrar que diferencia então da pregação, né? Diferencia então da pregação. No dom de profecia, Deus usa o aparelho fonador de uma pessoa para transmitir uma mensagem. É uma manifestação então do Espírito. O dom de profecia parece que é um dos que está mais sujeitos a abuso, é o que esteve na igreja de Corinto, que motivou o apóstolo Paulo a escrever o 1 Coríntios 14, trazendo algumas orientações e regulamentações relacionadas aos dons. O dom de profecia ele está sujeito a julgamento. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 14, o versículo 29. Fala em 2 ou 3 e os outros julguem. Então, o dom de profecia ele está sujeito ao julgamento. Quando uma pessoa julga uma profecia, ela não está sendo incrédula? Não, ela está sendo bíblica. 1 Coríntios 14, o versículo 29, o apóstolo Paulo disse claramente: os outros julguem. Como é que eu posso julgar uma profecia? Pelo menos 3 coisas eu devo observar no julgamento de uma profecia. Primeiro, é que o julgamento desta profecia deve acontecer relacionado à pessoa que está profetizando. Essa pessoa que está profetizando, ela tem vida séria com Deus? Ela tem as evidências, então, de uma vida cristã autêntica, real? Ela não vive na prática habitual do pecado? Em segundo lugar, nenhuma profecia pode estar em desarmonia com as Escrituras. Então, a segunda forma de eu julgar uma profecia é quanto ao conteúdo. O conteúdo de uma profecia não pode estar em desarmonia com as Escrituras. E em terceiro lugar, que talvez seja a forma mais prudente, é julgar quanto ao cumprimento da profecia. Às vezes eu devo me silenciar e devo aguardar, então, o cumprimento desta profecia. Um outro ponto a ser observado: o dom de profecia ele não entra em desarmonia com a suficiência das Escrituras? Não, de forma alguma. Nós pentecostais, nós cremos no dom de profecia e cremos também na suficiência das Escrituras, né? Pois às profecias nós não atribuímos valor canônico. Inclusive, a profecia está sujeita ao julgamento é porque ela passa por um elemento, o homem, e o homem tem as suas limitações. É por isso que a profecia está sujeita ao julgamento. As Escrituras, o cano das Escrituras, Deus trabalhou de uma forma que não houve a interferência, né, humana nesse aspecto. Deus cuidou deste detalhe. Mas no dom de profecia, o homem, por ser limitado, está sujeito a deixar, né, suas emoções falarem mais alto, enfim. É por isso que entra então o julgamento através das Escrituras, né? Isso não afeta de forma nenhuma a soberania das Escrituras, pois nós não utilizamos o dom de profecia para mudar a doutrina bíblica. Elas não são vistas como elementos complementares em relação àquilo que a Bíblia já fechou. É interessante nós observarmos que no contexto do Novo Testamento, nós observamos que várias vezes Deus dirigiu pessoas através do dom de profecia, como o próprio apóstolo Paulo por exemplo. Então é perfeitamente possível conciliar a existência das Escrituras com o dom de profecia. No período da Igreja Apostólica, eles já tinham as Escrituras do Antigo Testamento, e eles conciliaram a Escritura do Antigo Testamento com o dom de profecia naquele momento. Outro ponto a ser observado é que quem tem o dom de profecia não quer dizer que seja mais espiritual do que os demais. O dom de profecia não é atestado de santidade. Outro ponto a ser observado é que o dom de profecia, em nenhum momento do Novo Testamento, ele é utilizado para liderar a igreja. Ou seja, pode ser que o seu pastor, o seu líder, ele não tenha o dom de profecia, mas ele tem o dom ministerial de pastor, que deve ser considerado também à luz de Efésios 4 e o versículo 11. Nós não temos, outro elemento também que nós devemos ter cuidado, nós não devemos sair à cata de profecias. Se Deus quer utilizar a profecia, Ele vai utilizar a pessoa que Ele quiser no momento que Ele quiser. É bom lembrar que o meio regular de Deus falar conosco é através das Escrituras, mas Deus pode utilizar às vezes
o meio que está fora do regular, do comum, né? Que é o dom de profecia? Por que Deus não vai falar constantemente conosco através do meio especial que é a profecia? Porque senão nós abandonamos o meio regular que são as Escrituras. Então nós devemos atentar que Deus vai se valer de um meio extraordinário, que é o dom de profecia, em determinados momentos, mas não em todos os momentos. E isso então deve ser um estímulo para o cristão não sair à busca então de profecias, de cata de profecias aqui e acolá, orando na casa de um e de outro. Ele deve crer que Deus o orienta através das Escrituras. E se Deus quiser se valer de um meio sobrenatural, ele vai usar quem ele quer, quando ele quiser e no momento que ele quiser. 1 Coríntios 12:10 nós temos o sétimo dom, que é o discernimento de espíritos. É uma dotação especial dada pelo Espírito Santo para o portador de dom discernir e julgar corretamente as profecias e distinguir se uma mensagem provém do Espírito Santo ou não. Esse é o dom de discernimento, então, de espírito. Nesse caso, nós estamos vivendo dias em que há muitas manifestações falsas e muitas delas com aparência de verdade, inclusive em relação às questões do ensino bíblico e das doutrinas cristãs. Então precisamos do discernimento do Espírito. Logo em seguida nós temos o dom de variedade de línguas, ou o dom de línguas. É a capacitação dada pelo Espírito Santo para uma pessoa falar em outras línguas. É o poder de falar sobrenaturalmente em uma língua nunca aprendida por quem fala, sendo essa língua feita e inteligível aos ouvintes por meio do dom igualmente sobrenatural de interpretação. Parece que à luz do Novo Testamento nós temos duas classes de mensagens em línguas. Primeira é louvor em êxtase dirigido a Deus somente. 1 Coríntios 14:2. Segunda é uma mensagem definida para a igreja. Então se distingue entre a língua como sinal e a língua como dom. Então, uma pessoa pode falar em línguas, nesse caso pode ser língua como sinal, né? Essa língua como sinal é para todos, Atos 2:4. Mas existe a língua como dom, que é o dom de línguas. Essa não é para todos. 1 Coríntios 12, versículo 30. Então, quando uma pessoa fala em línguas e se dirige a Deus em êxtase, em louvor, de forma particular, em adoração, isso é a língua, então, como sinal. Mas quando a pessoa se dirige com uma mensagem à igreja, isso então já é o dom de línguas. A primeira está direcionada a todos, todos podem ter, a segunda não é para todos. Então, o dom de línguas. Língua como sinal e língua como dom. Depois nós temos o dom, em nono lugar, de interpretação de línguas. Trata-se da capacitação concedida pelo Espírito Santo para o portador compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas. É a interpretação de línguas. Ou seja, o propósito então do dom de interpretação de línguas é tornar inteligíveis as expressões de êxtases inspiradas pelo Espírito que se pronunciarem em uma língua desconhecida da grande maioria presente, repetindo-se claramente em língua comum do povo congregado. Então, aqui nós temos a lista então dos dons espirituais. A interpretação de línguas, então, está relacionada à capacitação que a pessoa tem de interpretar as línguas que uma pessoa está falando. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, 13, especialmente no capítulo 14, ele traz o regulamento dos dons. Ele diz que as línguas devem ser para a edificação da igreja, o propósito dos dons é edificar a igreja. Parece que em Coríntios alguns estavam inclinando demasiadamente para o dom de línguas, certamente por causa da natureza espetacular do dom de línguas. O apóstolo Paulo, então, lembra-lhes que a interpretação e a profecia eram necessárias para que o povo tivesse conhecimento inteligente do que estava dizendo. Então, Paulo regula quanto ao valor proporcional e também quanto à edificação. Os dons é para edificar e não para promover confusão. Em terceiro lugar, no versículo 20, o apóstolo Paulo nos mostra a sabedoria. Tudo isso está em 1 Coríntios, no capítulo 14. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Quando Paulo, então, disse isso, ele quer dizer que se deve utilizar os dons com entendimento, ou seja, usai o senso comum. Não sejam meninos no entendimento, usem o senso comum no exercício dos dons. Paulo também fala sobre o autodomínio no versículo 32.
Muitas vezes pessoas pensam que nós não podemos silenciar quando quando o Espírito vem sobre nós, somos obrigados a falar. Paulo disse que o Espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Está no versículo 32 de 1 Coríntios 14. Outra coisa que Paulo diz, 1 Coríntios 14, 40, é a ordem. Faça-se tudo decentemente e com ordem. O Espírito Santo, como um grande arquiteto do universo, com toda a sua beleza, não inspirará aquilo que seja desordenado e vergonhoso. O Espírito Santo opera com poder, com comoção, com movimento, mas também com ordem. Outra coisa que o apóstolo Paulo nos mostra no versículo 36 e 37 é que os dons espirituais eles são suscetíveis de ensino, né? Ou seja, parece que à luz do versículo 36 e 37 nós inferimos que alguns dos coríntios haviam ficado ofendidos pela crítica construtiva de seus dirigentes. No entanto, o apóstolo Paulo mostra que os dons espirituais eles são suscetíveis de ensino. 1 Coríntios 14, versículo 36 e o versículo de número 37. Bem, em relação ao recebimento dos dons, os dons eles estão disponíveis nos dias atuais. É necessário, então, que para uma pessoa receber os dons, o que é necessário? É necessário, então, submissão à vontade divina. É necessário, vamos dizer entre aspas, ambição santa, procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. É necessário ter um desejo ardente, e esse desejo ardente vai se manifestar em oração e sempre em submissão a Deus. E é necessário também fé, é necessário crer. É necessário também a aquiescência, o fogo da inspiração. Ele pode ser extinguido pela negligência, daí a necessidade, então, de despertar o dom, conforme o apóstolo Paulo ele disse. Quais são as provas, então, de que os dons espirituais eles provêm de Deus? Primeiro é a lealdade a Cristo. 1 Coríntios 12, 3, o apóstolo Paulo fala que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Também a questão da vida prática. Aqui entra, então, uma novidade, então, de vida, né? Um vivo interesse pelas coisas espirituais. A prova prática, a vida prática de uma pessoa revela, então, muita coisa relacionada se esses dons são genuínos ou não. E também a questão doutrinária, a prova doutrinária. O Espírito Santo ele veio para operar na esfera da verdade com relação à divindade de Cristo e à sua obra expiatória. Então, é inconcebível que ele contradissesse o que já foi revelado por Cristo e pelos apóstolos. O Espírito Santo não vai manifestar através dos dons um ensino, uma doutrina que venha contrapor o que ele já revelou, então, nas Escrituras. Esses são pontos, então, essenciais em relação aos dons espirituais. Então, prezado professor de escola dominical, em terceiro lugar, o comentarista ele aborda que um dos objetivos dos dons é contribuir com a unidade, então, da igreja. Então, recapitulando, que você possa destacar, então, o texto de 1 Coríntios 12, versículo 1 até o versículo de número 11, destacando os elementos principais que estão aí. Que você possa também enumerar os dons, conforme aparece aí na listagem de Paulo, e comentar um por um, né? E também mostrar aqueles elementos iniciais que eu falei no início do vídeo, os cuidados que se deve ter, né, à guisa de introdução acerca dos dons espirituais, e também mostrar que os dons espirituais estão vigentes nos dias atuais. Nós cremos, nós ensinamos e nós professamos que esses dons estão em vigência nos dias atuais e em nenhum momento ele contraria, então, a soberania das Escrituras, né, de forma nenhuma. Que você, então, possa aproveitar essa grande oportunidade para ensinar este assunto tão relevante, que é os dons espirituais, e orar para que eles estejam em evidência em nossa igreja, estimular os alunos para que eles possam buscar também este dom espiritual. Ele continua à nossa disposição. Estava à disposição da igreja primitiva e continua à disposição da igreja do Senhor Jesus nos dias atuais. Que Deus, portanto, o abençoe, que você possa regar tudo, então, com oração. Enquanto a igreja peregrinar neste mundo e estiver lutando contra este mundo, ela deve utilizar armas espirituais. E dentre estas armas estão os dons espirituais. Procure desenvolver um clima de oração na vida dos seus alunos e na sua própria vida,
para que os dons espirituais venham se manifestar de forma intensa e bíblica. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.